Sabe qual é a nova praga do século XXI? Não, não é aquele boleto que chega sem aviso prévio, mas sim a necessidade quase compulsiva de ter uma opinião sobre absolutamente tudo. Sério, parece que se você não tiver uma tese de doutorado sobre o novo sabor de chiclete que lançaram, você é um ser humano incompleto. É como se a gente estivesse vivendo um grande reality show onde todo mundo precisa dar seu palpite sobre cada detalhe da vida e a pressão tá lá em cima, né? Lembra quando a gente podia simplesmente dizer não sei? Era uma frase tão bonita e humilde. Hoje, se você solta um não sei, as pessoas te olham como se você tivesse confessado um crime hediondo. Como assim você não sabe se o corte de cabelo do novo estagiário da firma X harmoniza com o feng shui do escritório? Desculpa, mas eu estava ocupado tentando pagar minhas contas e me manter sã. E vamos combinar, tem coisa muito mais importante na vida do que discutir se o estagiário está na moda ou não. A internet virou um grande palco de especialistas de coisa nenhuma. Todo mundo tem uma opinião formada, inabalável e, claro, superior a todas as outras. É um verdadeiro campeonato mundial de quem sabe mais sobre o que não faz a menor ideia. E o prêmio? Um like e a sensação vazia de ter vencido uma discussão com um avatar de anime. Parabéns, campeão. Você é o rei da superficialidade. E o pior é que essa busca por validação acaba fazendo a gente perder o foco no que realmente importa. Você abre uma notícia sobre, sei lá, a descoberta de uma nova espécie de besouro na Amazônia. Aí você rola para os comentários e o que encontra? Um debate acalorado sobre política, futebol, terraplanismo e, pasmem, a receita de bolo de fubá da avó de alguém. O besouro que se dane, ninguém se importa com ele. O importante é provar um ponto, qualquer ponto. É como se o besouro fosse só um pano de fundo para as opiniões mais absurdas. Isso me faz pensar, será que a gente está perdendo a capacidade de se maravilhar com o mundo ao nosso redor? É como se cada um de nós carregasse um megafone 24 horas por dia. A gente acorda, pega o celular e já grita a primeira opinião que vem à cabeça. Bom dia, que nada. Bom dia, é o meu parecer sobre a política monetária da Letônia. E o que acontece? A gente fala, digita e escutar virou artigo de luxo. Ninguém tem tempo para isso, escutar é para os fracos, não é mesmo? E o que a gente ganha com isso? Uma conversa rasa e cheia de ruídos. E o medo do silêncio? O pavor de não participar? Se você não comenta na foto do casamento da prima distante do seu colega de trabalho, você é um monstro insensível. Se não posta um textão sobre a última polêmica da semana, você é um alienado. A pressão social para emitir ruído é gigantesca. Você sente que precisa estar sempre ativo, sempre opinando, sempre gritando. Mas, vamos ser sinceros, será que isso realmente traz algo de bom? A gente se tornou refém do nosso próprio ego digital. Cada comentário, cada post é um pequeno grito de "Ei, eu existo e a minha opinião importa mais que a sua". Mas será que importa mesmo? Será que o universo vai parar de girar se a gente não dá nosso pitaco sobre o final daquela série que todo mundo tá vendo? Spoiler! Não vai. O mundo continua girando, com ou sem a sua opinião sobre o que aconteceu no último episódio de Game of Thrones. E no fundo a gente sabe que muitas dessas opiniões são só uma tentativa de se sentir importante em meio a um mar de vozes. A ironia é que nesse mar de vozes, ninguém está sendo ouvido de verdade. É só um monte de gente falando ao mesmo tempo, cada um no seu próprio palquinho, para uma plateia imaginária que também está ocupada demais falando. O excesso de voz ele matou a escuta, e a gente nem percebeu o funeral. E no fim das contas, o que a gente realmente precisa é de mais diálogo e menos gritaria. Pensa bem, quantas vezes você já entrou numa discussão online só pelo esporte? Só para sentir aquela adrenalina de refutar um estranho? A gente nem lê o que o outro escreveu direito. A gente só escaneia procurando uma brecha para enfiar nossa sabedoria goela abaixo dele. É um diálogo de surdos, movido a cafeína e arrogância. E adivinha, ninguém sai ganhando. É um ciclo vicioso que só alimenta a nossa ansiedade e frustração. E no final a gente acaba se sentindo mais isolado do que nunca. E sobre as notícias falsas? Elas adoram esse cenário. Se alimentam da nossa pressa de ter uma opinião forte, sem nem checar. A gente recebe uma manchete absurda no grupo da família
E ao invés de pensar, será que é verdade? Já sai compartilhando como se fosse a nova verdade absoluta. É muito mais fácil opinar do que pesquisar, né? E assim, a desinformação se espalha como fogo em palha seca. O resultado? Um monte de gente acreditando em tudo que lê, sem parar para refletir. O resultado disso tudo é uma sociedade mais ansiosa, mais polarizada e, francamente, mais burra. Porque a gente desaprendeu a arte da dúvida. A gente desaprendeu a beleza de mudar de ideia. Hoje, mudar de ideia é sinal de fraqueza. Você tem que morrer abraçado com a sua opinião, mesmo que ela seja mais furada que queijo suíço. E, no final, o que isso traz pra gente? Apenas mais frustração e divisões. E é triste ver como isso se reflete nas nossas relações, né? As pessoas se afastam, brigam, e tudo por causa de opiniões que muitas vezes não fazem a menor diferença na vida real. Então, que tal a gente fazer um experimento? Que tal? Pela próxima semana, a gente se dá o direito de não ter opinião sobre tudo. Quando alguém perguntar o que você acha sobre o novo regulamento das corridas de pombo, experimente o revolucionário não sei o suficiente para opinar. Ou, ainda mais ousado, não me interessa por isso. Você vai ver que o mundo não vai acabar. Ninguém vai te expulsar do planeta, pelo contrário. Você vai ganhar tempo, vai ganhar paz de espírito, vai poder usar a sua energia mental com coisas que realmente importam para você. Talvez, só talvez, se a gente falar um pouco menos e escutar um pouco mais, a gente começa a entender melhor não só o mundo, mas também as pessoas ao nosso redor. O silêncio pode ser muito mais inteligente que uma opinião vazia. Pense nisso. Ou não, você não precisa ter uma opinião sobre esse vídeo também. E se você chegou até aqui, parabéns. Você está fazendo parte da mudança, da escuta ativa. Você está contribuindo para um espaço onde a reflexão e o diálogo são mais importantes que a necessidade de estar sempre certo. Vamos pensar um pouco mais sobre isso? A vida é cheia de nuances. E às vezes a gente se perde em opiniões rasas que não nos levam a lugar nenhum. Que tal refletir sobre o que realmente importa? Que tal focar em aprender e crescer, em vez de simplesmente opinar? O que você acha? E olha, só para dar uma ideia do quanto essa pressão por opiniões pode ser tóxica, imagina só, você está num grupo de amigos e alguém solta uma piada sobre um assunto polêmico. Todo mundo começa a rir e você por dentro está pensando que aquilo não é legal. Mas aí vem a pressão. Você sente que precisa entrar na onda da sua opinião, mesmo que não concorde. E no fim, você acaba se sentindo mal por não ter sido autêntico. Não é triste? A gente precisa lembrar que tá tudo bem em não saber tudo. E que, na verdade, a gente pode aprender muito mais ouvindo do que falando. Se você parar para pensar, as melhores conversas são aquelas onde as pessoas se escutam de verdade, onde existe troca, aprendizado. Não é só sobre você ter a última palavra, mas sobre construir alguma coisa juntos. E se você está pensando que isso é só uma fase, que a gente vai voltar a ser como antes, eu tenho uma notícia. A pressão por opiniões não vai embora tão cedo, então que tal a gente ser um pouco mais consciente sobre isso? Que tal a gente criar um espaço onde a dúvida é bem-vinda, onde a gente pode se sentir confortável para dizer não sei? A vida é muito mais rica quando a gente se permite ouvir e ser ouvido. E no fundo, a gente está todos nessa jornada juntos, tentando entender o mundo e a nós mesmos. Então vamos nessa? Vamos juntos nessa jornada de escuta e aprendizado. Quem sabe a gente não descobre que, no fundo, a vida é muito mais rica quando a gente se permite ouvir e ser ouvido. Se você gostou dessa reflexão, ou tá aí todo animado, preparando um textão para me rebater, não esquece de deixar seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.